E ele chegou no meio da madrugada com a decisão do Flamengo sobre a contratação do Thiago Almada. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Luiz Henrique, que está esperando uma proposta oficial para vir para o Flamengo. Inclusive, o jogador já deu sinal verde ao seu staff para negociar com o Mengão. Vou falar sobre o Alacian e o movimento que a diretoria fez para vender o atacante. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E aí, torcedor, sou eu, PG 2.0. Tô trazendo aqui várias notícias para vocês. As notícias do PG são ótimas, viu? Só que antes, se inscreve no canal aí e bora pro vídeo, que tem muita notícia. Nosso trabalho também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Por isso eu peço, se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. E vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu vou começar o vídeo já falando sobre o Alacian. Por quê? No final de semana a gente trouxe uma notícia de forma exclusiva, dizendo que o Flamengo pagou 14 milhões de reais para comprar da Ferroviária de São Paulo os outros 30% que pertencia à Ferroviária dos direitos do Alacian. E por que o Flamengo fez esse movimento? Porque o Flamengo quer vender o Alacian. No início do ano, o Flamengo teve uma proposta de 60 milhões de reais do Red Bull Bragantino, mais ou menos 10 milhões de euros. Nessa ocasião, o Flamengo ficaria com 42 milhões de reais, porque 30% pertencia à Ferroviária. Então o Flamengo teria que repassar desses 60 milhões de reais, 18 milhões de reais para a Ferroviária. Como o Flamengo já tem o desejo de negociar e de vender o jogador, e já sabe como é que o mercado se comporta, qual é a ideia do Flamengo? Ou qual foi a ideia do Flamengo? Foi lá, comprou esses 30% por 14 milhões de reais e agora, quando for vender o Alacian, o Flamengo vai ter 100% dos direitos do jogador, ficando aí com o lucro total ou com o valor total da operação de venda. Digamos que o Flamengo consiga hoje uma proposta de 70 milhões de reais no Alacian. O Alacian vai embora por 70 milhões de reais e o Flamengo vai ter no seu caixa 70 milhões de reais, sem ter que pegar 30% desse valor, que, por exemplo, daria 21 milhões de reais, e dar lá para a Ferroviária de São Paulo. Então, por isso que o Flamengo fez esse movimento de comprar esses 30% da Ferroviária para ter todos os direitos do jogador, que deve ser vendido agora nesta janela de transferência. Mudando de assunto, saindo do Alacian e vindo para Gonzalo Plata, jogador que segue treinando no Ninho do Urubu sob observação do departamento médico. Essa semana é uma semana decisiva para Gonzalo Plata, Léo Pereira, para Luiz Araújo, que já está treinando no campo, mas para o Luiz Araújo eu acho que é bem mais difícil para o jogo contra o Vitória, e o Lucas Paquetá, que deve voltar. Então esses jogadores que estavam no DM, estão saindo do departamento médico e estão treinando essa semana sob a observação do departamento médico, sob os cuidados do fisioterapeuta, dos preparadores físicos, porque a ideia é ter esses jogadores bem, pelo menos no jogo das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo está atento e, é claro, sabe da responsabilidade desse primeiro jogo no Mineirão, jogo contra o Cruzeiro, e sabe o que tem que ser feito para se classificar para as quartas de final. O momento no Campeonato Brasileiro não é dos melhores, o Flamengo é o segundo colocado, com 8 pontos, de diferença do Palmeiras. Então, o plano inicial do Flamengo de aproveitar esses 3 jogos depois da Copa do Mundo para diminuir a distância de 7 para 4 pontos não se concretizou, a distância ainda ficou maior, foi para 8 pontos, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, então se o Flamengo ganha esse jogo a menos, que é contra o Mirassol no Maracanã, o Flamengo consegue aí vencer nesse jogo a menos, diminuir para 5 a distância, mas ainda assim é uma distância considerável, que o Flamengo precisa ganhar, que o Flamengo precisa vencer, que o Flamengo precisa correr atrás, e não tem jeito, tem que fazer
o que tem que ser feito. Tem que arrumar o time, tem que organizar o time. O técnico Leonardo Jardim tem que encontrar uma forma desse time jogar para que o Flamengo consiga as vitórias e consiga voltar ali a incomodar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.